Olá, 700, bom dia. Mais uma semana que Deus está nos concedendo viver, isso é bom. Isso é motivo de nós agradecermos a Deus por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma oportunidade de termos contato, de podermos respirar, de podermos ver os nossos parentes, ter contato com amigos, enfim. Isso é muito bacana e nós devemos ser gratos, né, pela vida, porque isso é um dom de Deus, é uma capacidade. Então, graças a Deus, e eu espero mais uma vez que você esteja bem junto com a sua família e todos os demais. Nós vamos continuar aí a nossa aula falando sobre solidariedade. Solidariedade é um assunto muito extenso, principalmente no mundo onde nós vivemos, no mundo onde algumas pessoas são injustas, são egoístas. A Bíblia fala sobre isso, sobre a preocupação, às vezes demais com si mesmo, a gente mesmo esquecendo, né, do outro. Então nós vamos continuar falando sobre solidariedade, só que hoje sobre um mundo melhor. Qual o mundo que você está vivendo hoje? Qual o mundo que você quer para você no futuro e para sua família daqui a mais um tempo, quando você constituir? E nós vamos bater um papo sobre isso e vamos voltar atrás um pouquinho, dar uma recapitulada quando nós começamos a falar sobre solidariedade, para começar, dando aí então mais uma vez a definição de solidariedade. Diz assim: caráter, condição ou estado de solidário, compromisso pela qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Há uma interligação nisso aí, né? A gente percebe nessa definição. Quem está disposto, uma outra definição, a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. Comentando mais uma vez a definição de solidariedade, nós vemos a preocupação dentro do próprio contexto de solidariedade, da definição, que é nós nos preocuparmos com o nosso próximo. Tem um texto da Bíblia que fala assim: não ligue somente para o que é seu. Isso é uma orientação muito bacana que nós temos, que nós não devemos nos preocupar só com o que é nosso, só com aquilo que nos pertence. Às vezes, talvez não só pelo egoísmo, não necessariamente egoísmo, mas talvez um esquecimento, uma falta de preocupação, digamos assim, com o outro. Eu disse para vocês que algumas vezes nós vemos algumas situações, nos deparamos com algumas situações, e se a gente não tiver cuidado, a gente já não se preocupa mais. Nosso coração já não dói mais porque vira uma coisa comum. Pessoas que moram na rua, que faça frio, faça calor, chove, enfim, eles dormem embaixo de marquise, em cima de papelão, a mesma roupa sempre, ou seja, roupas que não são trocadas, enfim, não tem família, ou se tem, estão longe delas. E às vezes na nossa despreocupação, digamos assim, com a necessidade do outro, a gente acaba ficando uma pessoa fria. E eu disse para vocês, e repito, e se eu não falei, eu estou falando pela primeira vez, mas eu acho que eu já disse, é muito ruim, é até muito triste. E eu não estou dizendo que você tem que resolver o problema do mundo, os problemas do mundo, nem você nem eu podemos. E às vezes, naquele momento também nós não podemos fazer nada. A grande realidade é essa, que quando acontecem situações como essa que eu acabei de citar, de pessoas de rua, nós geralmente não temos muito o que fazer. Mas o que eu estou dizendo é que a falta de preocupação, às vezes a gente olha e parece que é um objeto que está ali algumas vezes. E eu não estou dizendo que você pensa assim, eu estou dizendo que acontece, é comum,
lamentavelmente, porque a gente, dependendo do momento, a gente até pensa, não expressa, mas a gente pode até pensar, assim, tá aí porque é um drogado, é um viciado, é isso, é aquilo. A gente acaba rotulando, se nós não tivermos cuidado, porque a gente acredita que a pessoa que está numa situação dessa, ela acabou cometendo algum tipo de erro. E aí está na situação dessa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a grande realidade é que nós, independente da situação, por que ela foi parar ali, é o nosso coração. Não deixar isso, digamos, passar batido. A gente precisa olhar para a pessoa e se compadecer. Há um outro texto na Bíblia que vai dizer que Jesus olhava para as pessoas e sentia compaixão por elas. Se preocupava com elas. Isso incomodava Jesus. Muitas realizações de milagres, de feitos assim extraordinários que Jesus fez enquanto viveu aqui entre nós, no mundo, era exatamente essa compaixão, esse amor pelas pessoas, porque ele passava e via as pessoas vivendo em situação complicada. E às vezes a pessoa não está nem vivendo morador de rua, como eu acabei de citar, mas pessoas às vezes doentes, pessoas às vezes presas por algum motivo mental, espiritual, enfim. Jesus olhava para elas, se compadecia delas e ia até elas e as curava, porque isso incomodava. É esse sentimento que nós precisamos ter. Como eu disse, para nós, para vocês, para mim, é difícil, e a gente está falando de solidariedade porque hoje nós não temos lugares talvez suficientes para tirar uma pessoa dessa de rua e levá-la a um lugar ou chamar o órgão cuidador quando ele tem que pegar a pessoa de rua, porque às vezes também ela não quer. Enfim, é uma série de situações. A gente sabe que há uma série de situações. Mas eu volto a dizer, o que eu estou dizendo, o que eu estou explicando, melhor dizendo para você, é que você e eu, nós precisamos, no nosso coração, a gente olhar para a pessoa, ou para as pessoas que nós vemos, e a gente ter compaixão dela, a gente olhar para elas, como eu disse, com o olhar de Jesus, olhar para elas e ver que tanto ela como nós não somos diferentes. Nós, graças a Deus que nós temos uma situação um pouco melhor do que ela. Tivemos mais oportunidades, estamos tendo. Cuidamos, né? Somos cuidados por outras pessoas. Isso é muito bacana. Mas existem pessoas que você conhece próximo à sua casa, talvez tenha no bairro, quando você sai para alguma cidade para ver, enfim, você acaba se deparando com isso. E lamentavelmente isso é mais comum do que a gente vê. Mas quando eu digo que o mundo precisa, né, de pessoas solidárias, exatamente é esse cuidado, é essa preocupação. E lá em Mateus, eu quero continuar, na verdade, falando com você, para citar agora, assim, dando uma referência aí de Mateus, capítulo 22, os versículos 37 a 39, eu vou ler com você. Diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, a verdade é que amar a Deus e amar o próximo são mandamentos. E aí, quando diz o próximo, é aquele que está mais próximo a você, independente da situação. Um exemplo:
talvez você já tenha lanchado, provavelmente você já lanchou, né, várias vezes em muitos lugares, legal, isso é legal. E talvez algumas dessas vezes já aconteceu, já pode ter acontecido de alguém chegar para você e pedir para pagar um lanche, para você pagar um lanche, não é? E provavelmente você se sensibilizou. Dificilmente quando alguém chega e pede para nós para a gente pagar um lanche para ele, dificilmente se a gente tiver dinheiro a gente não paga. Porque primeiro a ideia de sentir fome é muito ruim, muito ruim. Quando começa a apertar o horário do lanche, chegar perto, e como é que a gente fica? A gente fica, ai, tô morrendo de fome. É uma expressão que denota, que mostra que é ruim sentir fome. Então, quando a pessoa chega para nós e fala assim, eu estou com fome, você pode pagar um lanche para mim? Ou nem fala que está com fome, pede para pagar um lanche, não pede nem dinheiro, que tem gente que não pede nem dinheiro. Ela quer que a gente pague um lanche para ela. Então, o nosso coração precisa olhar para essas pessoas, o nosso coração precisa sentir, melhor dizendo, os nossos olhos precisam olhar para essas pessoas de maneira diferente. É o nosso próximo. Esse é o nosso próximo. Porque às vezes a nossa preocupação é, meu próximo é meu pai, é minha mãe, meu irmão, meu tio. Sim, verdade. Seu pai e sua mãe sempre serão os seus próximos, porque você vai para o colégio, vai para o curso, volta para casa. Isso não tem jeito. Então a convivência familiar é bem maior, claro que é. Mas quando a Bíblia fala em próximo, está falando amar ao próximo, que nós devemos englobar nesse próximo as pessoas que verdadeiramente, durante o nosso dia, vão estar próximos a nós. No colégio, por exemplo, você tem um monte de próximo. Interessante isso. E às vezes, quando nós pensamos, estou citando um exemplo de alimentação, mas quando eu falo de próximo, de amar, e a Bíblia fala de amar, também está falando em cuidar do outro. Não é só no sentido de comida, é no sentido de uma boa palavra de repente. Alguém que eu já falei isso, não sei se para a turma 700, mas eu já disse isso. Nesse momento, por exemplo, que nós temos vivido de reclusão, nós estamos assim limitados a sair de casa por essa situação. E não só isso deveria já estar acontecendo, mas quantas pessoas às vezes estão na internet precisando de uma boa palavra, de um texto, de uma mensagem. A gente pegar lá a internet, abrir e mandar uma mensagem de carinho, de amor, de cuidado, de preocupação com o outro. Isso também é ser solidário. Porque por trás da tela a gente não sabe quem são as pessoas. E, lamentavelmente, existem pessoas que aparecem no computador falando coisas engraçadas, rindo, dizendo que está tudo bem, mas no fundo, existem pessoas, e não são poucas, sofrendo, precisando de uma palavra de carinho, de uma frase, eu te amo, Deus te ama, você não está sozinho, creia, acredite, não desista. Coisas assim bem básicas que, mas isso, tipo, assim, mas isso é uma bobeira, não sei o quê. Não, não é. É porque é interessante quando nós estamos sendo cuidados, e graças a Deus que nós somos, talvez pode parecer que essas frases assim não alcancem ninguém. Isso não é verdade. Uma simples frase dessa, que é simples mesmo, quando a gente fala assim, Deus ama você, eu amo você. E para dizer que é uma pessoa, não precisa conhecê-la. Interessante isso. E eles falam, não, não. A orientação bíblica, né, existe uma parábola, um texto, uma história, que é chamada de o bom samaritano.
esse personagem que representa a cada um de nós, pode representar você, eu. A Bíblia não cita nome, por isso que fala o bom samaritano, que é conhecido como uma pessoa boa. Ela trata de alguém sem conhecer, corre riscos, porque essa pessoa está jogada na estrada lá porque tinha sido assaltada, espancada, levado tudo dela. E é esse personagem bíblico chamado de bom samaritano, ele vê essa pessoa jogada na rua, estrada, vai lá, pega essa pessoa, coloca no cavalo dele, leva para ser cuidado, depois leva para uma hospedaria, deixa lá, paga e avisa para o dono que passaria depois para se precisar de mais alguma coisa, se estivesse devendo mais alguma coisa, ele acertava. Olha que coisa bacana. Por isso chamado de o bom samaritano. Não tem nome. O bom samaritano pode ser você, pode ser eu. Exatamente para a gente perceber que o carinho, o amor, o compromisso com o próximo, como diz a definição de solidariedade, pessoas que se comprometem com os outros, precisa ser uma coisa constante. Precisa ser algo que não seja naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente até se empenha. Ah, vai ter um movimento aqui na rua, ou na comunidade, não estou inserido, ou seja, na igreja que eu pertenço, enfim. E eu vou lá, participo, e ajudo e tal, tal. Passou aquele momento ali, daqui a pouco a gente não se empolga mais. E é preciso essa preocupação. Então você pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Como eu disse, o simples fato de pegar e colocar uma mensagem ou algumas mensagens todo dia, vai lá e coloca uma mensagem. E às vezes essa mensagem pode ser até repetida, porque a gente não tem alcance da dimensão das palavras. A gente não tem noção, na verdade, do alcance das palavras. Então, quando a gente fala uma frase que alguém acha bacana, ela compartilha. Quando ela compartilha, e você sabe muito bem disso, outros vão vendo. Então, isso é muito legal. A solidariedade é exatamente esse envolvimento, essa capacidade de sentir com o outro. A ideia é, a palavra é, melhor dizendo, contribuir. Contribuir com o outro. Como a gente contribui? Quando a gente fala em contribuição, a gente pode pensar assim, como eu disse, não é dinheiro dar na mão, é carinho, é proteção, são palavras boas, de coração, não são palavras soltas ao vento, tipo assim, frase de efeito, não, não é isso. É o que está no nosso coração, é a gente perceber que o outro é tão importante como nós, porque no mundo das pessoas, ou seja, no nosso mundo, existem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas que perderam a dignidade, muitas pessoas que não são cuidadas, pessoas que precisam de um mundo melhor. E a gente usa a expressão mundo para que a gente perceba que é uma dimensão, porque quando a gente fala em mundo melhor, é uma corrente ligada, cada pedaço, cada detalhe, porque quando uma pessoa melhora, pessoas ao lado dela buscam melhorar. Quando a gente cresce, a gente quer que o outro também cresça. Quando a gente está bem, a gente quer que o outro também esteja bem. Então, assim, é um elo. A gente vai ligando, como eu disse, uma corrente que vai ligando uma coisa com outra. Esse é o mundo das pessoas. E quanto mais essa corrente ela for interligando, for aumentando, vem um, vem outro, vai ser alcançado, o mundo vai se tornando melhor. A sociedade a qual nós estamos inseridos vai se tornando melhor. Hoje nós vivemos assim em uma sociedade aonde o próximo, eu não vou usar um termo aqui, nossa, está descartado, não, não é isso.
mas onde a preocupação de um para com o outro, não é que ela não existe, quem sou eu para dizer isso? E eu creio que ela existe sim, você está aí, eu estou aqui, para nós provarmos isso, nós nos preocupamos com o outro. Mas eu vou generalizar aqui, é uma sociedade egoísta, onde o pensamento é, se eu tenho, tá bom. Mas pensa, vamos voltar ao elo, à corrente. Se cada um for tendo um pouco, cada um for tendo um pouco, as coisas vão se tornando melhores. Você imagina, só para citar um exemplo, é a situação que nós temos vivido. Já criou uma série de desafios que nós já temos enfrentado e quando ela passar nós vamos continuar enfrentando. Primeiro desafio, ou um dos desafios, estudar na internet via tela. Talvez você já tenha até, né, emprestado, não sei, ajudou alguém que não tinha, no momento, não estava com a boa internet e foi para sua casa para estudar junto, para fazer trabalho. Não sei, pode ser, pode ser. Uma outra coisa, nessa situação, pessoas que já perderam emprego, então de alguma forma, e daqui a pouco já está acontecendo e vai acontecer, como a gente pode ajudar algumas pessoas próximas a gente que perderam emprego, que talvez não vão ter dificuldade em mais na frente em recomeçar. Então, como fica, em que a gente pode ajudar? São pensamentos que precisam vir à nossa cabeça, porque isso desperta um sentimento em nós. Isso desperta algo bom em nós. É um sentimento de amor, é um sentimento de preocupação com o outro. E isso é muito bacana. Estava falando de sociedade e a sociedade hoje, as pessoas que convivem dentro da sociedade, alguns têm a menor preocupação com o outro. E você sabe disso, eu também sei, porque é assim que é. A gente reclama de algumas coisas, e uma das reclamações, e quando eu digo reclamações, não são bem reclamações, é mais uma constatação. Saúde, no Rio de Janeiro, por exemplo, como é que é isso? Se a gente depende hoje de um hospital, de um atendimento rápido, a gente vê que é uma coisa que não funciona. Se nós passarmos mal uma coisa de emergência, talvez a gente vai ter que rodar em alguns lugares e correndo risco de, infelizmente, até agravar a situação, porque a gente não encontra, às vezes, dependendo de onde nós moramos e o que tem para oferecer. E quando tem, não tem atendimento para certo tipo de situação, a gente não sabe por quê, mas é uma realidade. Mas por que isso? Porque existem pessoas que trabalham na área e que não se oferece condições adequadas, esses locais de tratamento, para poder tratar aqueles que precisam. E por que acontece isso? Aí é uma série de situações que envolve uma série de pessoas e que sobra para quem? Para nós, que precisamos usar. E que não é barato, não é de graça, porque tudo isso é pago. Então eu estou citando esse exemplo para ver se houvesse no coração das pessoas essa coisa assim, poxa, eu posso precisar, o outro também pode. Então vamos cuidar para que nós tenhamos menores problemas nessa área. Se cada um de nós, dentro das nossas áreas, dentro daquilo que a gente pode oferecer, que a gente pode fazer, se cada um de nós fizéssemos isso, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor.
porque o próximo ele é tão importante quanto eu. Por isso, ame o seu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Claro que sim. Você gosta de você? Claro que sim, é natural. Isso é o normal. Então, se você se gosta, deve ser assim, a Bíblia fala, ame o teu próximo como se fosse você. Você olha para você, você vê a sua imagem, você precisa ver o seu próximo. Hoje, qual a condição que nós temos? Temos uma casa, graças a Deus. Temos a nossa família, temos o nosso alimento, enfim, temos uma série de situações que nos permite viver de uma forma legal. Nós precisamos desejar isso para o outro também. É assim que é. Porque todos nós fomos criados por Deus. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Então, o outro tem tantos direitos como nós. Nós temos tanto direito quanto o outro. E nesse mundo criado por Deus, onde nós vivemos nele, é preciso termos essas preocupações, essa preocupação. É preciso viver com a preocupação de agradar a Deus e, agradando a Deus, perceber que o próximo existe. Claro que a gente sabe, quando eu digo perceber, não é que a gente não saiba, é perceber o outro. Porque o outro também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não somos só nós, você e eu. O outro também. Por isso essa preocupação. E eu estava falando de sociedade egoísta. Dentro dessa sociedade egoísta, nós acabamos por nos preocupar com coisas interessantes. E quando nós nos preocupamos com coisas, ou seja, objetos, nós corremos o risco de esquecer das pessoas. Nós precisamos amar pessoas e não coisas. Porque coisas são objetos. Seja uma caneca, um copo, uma roupa, um calçado, um óculos, um tênis, uma bermuda, um short, enfim, objetos. E às vezes a gente se importa tanto, né, com objetos, e eu estou dizendo que não é para você se importar. É sim, cuidado. Mas o que eu estou dizendo o que eu estou falando é uma comparação. Às vezes, coisas, objetos para algumas pessoas são muito mais importantes que as próprias pessoas. E a gente vê hoje valores invertidos como pessoas que dizem que preferem bichos do que gente. Complicado isso. E eu não estou dizendo para que você não deva gostar de bicho. Não. Claro que a gente não vai maltratar nenhum tipo de bicho, a não ser aqueles que podem nos causar mal, né, danos maiores. Então, né, se aparecer, tem que matar mesmo, enfim, essas coisas. Ou até uma simples barata, que muita gente tem nojo, acaba desenvolvendo medo. Estou dizendo isso. Estou dizendo que às vezes, né, pessoas estão trocando, invertendo a situação. Não, quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto de bicho. Isso é uma frase que não deveria ser dita. Deus não fez os bichos com todo o cuidado, com todo o carinho, estou falando isso. Deus não fez os bichos à imagem e semelhança dele. Deus fez os seres humanos, você e eu, com uma imagem e semelhança dele. É assim que é. Lá no Jardim do Éden está lá. Deus fez todos os animais e quando ele cria o homem, cria a mulher, fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós temos, eu costumo dizer assim, nós temos o DNA de Deus. Então, isso são quando a gente começa a admirar, quando a gente começa a se voltar muito e para bicho, que eu amo bicho, porque não sei o que, eu cuido de bicho, não ligo pra gente, os valores estão invertidos.
E aí acontece as situações complexas, onde o nosso coração já não se incomoda mais. A gente olha para a pessoa, a gente vê e a gente não se preocupa. É mais um, está lá. E nós esquecemos que tanto a chuva quanto o sol, ela é para todos. É para o rico, é para o pobre, é para aquele que tem muito, é para aquele que tem pouco. E por quê? Porque Deus cuida de todos. Deus cuida até de bichos como os pássaros. Isso está no texto bíblico, que não plantam, não colhem, não armazenam, não fazem nada. Mas Deus dá o alimento deles a cada dia. Por exemplo, um passarinho. O passarinho não guarda nada para amanhã, não planta nada. Mas a cada dia ele sai pela manhã e ele tem o alimento dele. Olha que coisa legal. Por isso é que nós devemos ter essa preocupação com o outro. E tem um texto também de Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 17, que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está errado. Olha só que legal. E o negócio é, você sabe fazer o bem? Sim. A ideia não está em saber. A Bíblia não fala que nós não sabemos. Fala assim, aquele que sabe e não faz. Você sabe e eu também. Nós sabemos, nós temos a consciência. E não dá para começar a aprender isso amanhã ou depois. É você que está no 7º ano, que a cada dia vai amadurecendo, isso é muito legal, né? Junto com todos os ensinamentos que você já tem, com o direcionamento que os seus pais já dão para você, é preciso internalizar isso. É preciso ter isso no coração, de um jeito assim muito claro, porque de acordo com que você vai crescendo, vai desenvolvendo, você vai assumindo responsabilidade e até chegar um momento onde você, por você mesmo, vai ter condições de poder fazer um pouco mais. Então isso já tem que estar dentro de nós. Vai ter que estar dentro de você. Não dá para esperar amanhã para pensar, não, amanhã eu vou pensar se eu posso, se eu quero, deixa primeiro, né, eu crescer, eu desenvolver, eu ter um emprego bom. Não. É hoje. Essa preocupação, mesmo que você não possa fazer muita coisa ainda hoje, mas ela precisa começar hoje. Porque quando a gente pensa em Deus, Deus não deixou para cuidar de nós amanhã. A pessoa de Deus deixasse para cuidar de nós, não. Vou pensar isso, Isaías, se, né, João, Maria, Pedro, Guilherme, Ricardo, Paulo, Jorge, vou deixar porque eu vou pensar amanhã se eu vou cuidar de vocês. Extremamente complicado. Não. Não. Deus ele cuida de nós a cada dia. Porque amar é atitude. Às vezes nós ficamos só no pensamento. Não, é mais. Assim, assim, não, é assim. Não, amar é atitude. Solidariedade é ação. É atitude. E começa com cada um. Como eu disse, muitas coisas você não tem como fazer porque você depende de outras situações, mas outras coisas você pode fazer. Eu falei aqui da internet que você usa, que você pode usá-la para mandar mensagem, frases bacanas para as pessoas. Então, é atitude, é querer fazer. Algumas vezes nós pensamos e não fazemos. Sabemos o que fazer e não tomamos uma atitude. Então, é preciso que, e quando eu digo você, toda vez que eu falo você falando nós, eu também, nós precisamos de melhorar a cada dia. Nós precisamos melhorar a cada dia. A gente precisa sempre pensar de forma onde o que eu
tenho, eu quero ter mais. Ou seja, eu quero melhorar. E o que o outro não tem, eu podendo, eu vou ajudar para que ele tenha um pouco também. É preciso ser assim, porque Deus ama você, Deus me ama e Deus ama a todos nós. Tchauzinho, até a próxima.